Fala meus amigos e minhas amigas do canal do MacTube. Hoje, dia dos namorados, passando aqui para falar para vocês que tem mais uma entrevista, não no dia dos namorados, mas com Carlos Oddoni. Entrevista também feita lá no 23º Congresso Brasileiro de Ufologia. Ele vai estar falando um pouco sobre exopolítica e origem cósmica. Aqui embaixo vai estar o link para quem quiser e puder ajudar na campanha de recuperação da Viviane Dunga. Fica aí com uma ótima entrevista feita lá em Porto Alegre. Muita luz, gratidão e curta aí o vídeo. Valeu, namastê. Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um ponto aqui do Congresso Brasileiro de Ufologia, o 23º. Eu estou aqui no saguão do hotel com o ufólogo, consultor especial da revista UFO, presidente do Movimento Gaúcho de Ufologia. E a CBU, que é? A CBU, eu sou membro integrante da Comissão Brasileira de Ufólogos, da CBU. Ele veio trazendo a palestra aqui de ontem, que foi uma ótima palestra sobre exopolítica, que é um assunto que eu trouxe para vocês na quinta-feira. Eu falei, lembra que eu falei, pessoal, vai ter uma pessoa lá falando sobre exopolítica, eu vou tentar pegar ele para tirar uma palavrinha, e ele foi super solícito, me atendeu de pronto, pessoa super do bem, tá? Uma pessoa super preparada. A gente vai falar um pouquinho aqui de uma forma informal, mas de uma forma séria ao mesmo tempo, sobre a exopolítica. Obrigado, tá, pela disponibilidade de estar dando a palavra aqui. Uma satisfação poder participar da tua entrevista aqui, do trabalho que tu realiza. Muito obrigado. E para as pessoas que não sabem o que é exopolítica, o que seria exopolítica, Carlos? Na realidade, a exopolítica é um tema hoje de fundamental importância para a ufologia, né? Ela nos remete a uma integração maior, já buscando um contato com inteligências cósmicas. Buscamos uma definição mais aprofundada das relações que nós provavelmente vamos ter com inteligências cósmicas, né? Tendo todo o cuidado no respeito que temos que ter com possivelmente leis cósmicas, leis muito mais abrangentes e leis maiores, para que a gente possa realmente vir a fazer parte futuramente de uma comunidade maior, uma comunidade intergaláctica, talvez, provavelmente, nós estamos falando em termos de possibilidades, porque nós não conhecemos ainda com mais detalhes como se dá toda essa organização que deve ter em termos de galáxia, né? E fazendo uma comparação com a organização que nós temos aqui no planeta, que é a Organização das Nações Unidas, né? Provavelmente nós teremos uma grande organização que respeita certos princípios, certas leis cósmicas. Então, tudo que nós pensarmos em termos de legislação, de princípios aqui no planeta, ela deve estar em consonância com essas leis maiores, com certeza. E para isso, nós temos que nos preparar, e isso é fundamental quando se fala em exopolítica, que a gente pense como trabalhar, como fazer a exopolítica. Uma exopolítica aberta, de fato aberta, uma exopolítica que venha contemplar aquilo que deve existir em termos de cosmos. Tá? Então, é um trabalho que nós estamos iniciando, é um trabalho que realmente vai nos ocupar muito, com debates, com compartilhar de ideias, até que se chegue a algo que respeite a questão cosmoética, que é fundamental para toda e qualquer esfera que tem como desejo a participação de uma comunidade maior. Perfeito. E foi criado um órgão, né? E qual o nome desse órgão? Acho que é o IBEX, que é sobre exopolítica. O IBEXO é o Instituto Brasileiro de Exopolítica, que foi fundado em Curitiba no ano passado, num grande evento que nós tivemos. E todos participaram, foram considerados fundadores do IBEXO. E o IBEXO tem, né, como objetivo principal a criação de um protocolo de relações com inteligências cósmicas. Tá? Isso deverá
vigorar em termos de planeta. Para isso nós temos várias instituições espalhadas pelo mundo inteiro. E provavelmente nós teremos uma grande assembleia, uma grande reunião, um grande congresso com todas as instituições para que a gente estabeleça esse protocolo de relações com inteligências cósmicas. E quem são os responsáveis pelo IBEX? Tem algum coordenador, presidente? O coordenador é o Ademar José Gevaer, editor da revista UFO, o coordenador do Centro Brasileiro de Discos Voadores, tá? Digamos que é o grande incentivador, o grande comandante da ufologia brasileira. Perfeito, perfeito. E assim, qual a expectativa de vocês em relação assim, ao contato com raças? Vocês têm aguardado dentro da exopolítica, dentro desse contato, suposto contato que pode haver no futuro, com raças benevolentes, seria com raças que não tenham a idoneidade muito positiva? Qual é o que vocês esperam dentro desse contexto? O ideal, é evidente, que nós começamos a pensar nos tipos de raça que nos visitam. Eu classificaria, categorizaria em 4 grandes grupos as raças que nos visitam. Começaria pela categoria dos confederados. Confederados são aqueles que respeitam as leis cósmicas, aqueles que respeitam a cosmoética, aqueles que buscam, e esse é um dos objetivos que são fundamentais, eles buscam um zelo, uma preocupação com o zelo pelo nosso planeta e naturalmente com os habitantes que não estão tendo o cuidado que deveríamos ter com o planeta, né? Então, eles estão aqui para apoiar toda e qualquer ação de zelo ecológico, inclusive com a própria ecologia profunda, que diz respeito a cada um de nós como seres humanos, que buscamos, dentro do nosso processo evolutivo, uma integridade como cidadão planetário. Isso é fundamental. Então, esta é uma categoria. Uma segunda categoria, que é a categoria que eu gostaria de chamar e chamo de rebeldes. Ou seja, são aqueles que não respeitam os princípios cósmicos. Mas estaria ligado a essa questão que o pessoal fala, dessa tipologia ligado aos seres benevolentes, seres da esoterismo, que fala muito sobre os pleiadianos, os sirianos, arcturianos, que é bem falado aqui. Quem acompanha meu canal sabe que a gente aqui fala da ufologia e espiritualidade unificada. Eu até, talvez o Carlos Odoni não saiba, eu vim aqui, a minha missão que os extraterrestres me passam é que tem que se fazer uma fusão, tanto da parte racional quanto espiritual. Perfeito. Enquanto essa fusão não se dar de uma forma assim global, universalista, eu acho que a gente não vai andar. Mas tem algo relacionado dentro do seu conhecimento dessas raças negativas serem esses famosos draconianos, reptilianos, ou isso não tem nada a ver? Não, eu diria que o que se ouve nas discussões, e eu já tive a oportunidade de conversar com vários contatados, inclusive, embora eu não tenha clareza a respeito dos contatos que eu tenho, como meditador, eu recebo muitos insights, né? E escrevo, imediatamente já escrevo para que eu tenha registrado todos esses insights que eu recebo, né? Mas como eu já participei com a doutora Gilda Moura de regressões hipnóticas, ela já me garantiu que, inclusive, como contatado, eu tenho que estar atento durante as minhas meditações a informações que eu recebo. E realmente recebo uma grande quantidade de informações. Além do compartilhar de ideias que eu tenho com conscienciólogos, com projetistas, pessoal que sai do corpo, se projeta e que tem contato com consciências projetadas também de outras tipologias, de outras esferas.
Então eu diria que entre os reptilianos, tem muitos reptilianos que são extremamente gentis, educados. Ótimo, tá vendo, gente? Reptilianos de alto nível, lagartões gentlemen, pode-se dizer assim. Então não estão todos, mas evidentemente que uma grande parte dos reptilianos tem um estado emocional praticamente quase nulo, não tem sentimentos, em função do desenvolvimento da sua tecnologia. Houve uma tensão muito grande com a tecnologia, se esquecendo exatamente desse outro lado que é fundamental, que é a questão da espiritualidade. Tá? Então, esses reptilianos draconianos, estes, sim, embora sejam também, isso deve se levar em consideração, nossos irmãos cósmicos, e temos que respeitar o estágio evolutivo desses seres, embora draconianos, embora tenham como objetivo o domínio, a dominação do planeta, de uma forma sutil, evidentemente, porque senão isso já teria acontecido há muito tempo, mas sorrateiramente o trabalho deles é um trabalho de dominação. Só que cabe a nós estarmos atentos, conscientes e alertas e despertos para que nós temos o maior cuidado de estarmos conscientes do nosso momento presente, da nossa presença aqui no planeta. Isso faz com que a gente esteja mais protegido dessa ação, principalmente invocando toda a nossa hierarquia, a hierarquia que nos acompanha e que nos dá uma proteção. Eu te colocaria também uma outra categorização, que seriam os neutros, que ainda se desconhece, embora sejam grandes observadores das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas ações aqui no planeta, não se sabe ainda, não se tem uma ideia mais precisa de quais são as intenções desse grupo. E um quarto grupo, que é o grupo dos exploradores e pesquisadores, que são extremamente egóicos. Eles buscam, por interesse próprio, buscam uma satisfação pessoal, buscam o seu desenvolvimento, sem estar preocupado com o planeta em si, com os habitantes do nosso planeta. A preocupação deles é única e exclusivamente com o seu bem-estar. É o grupo dos exploradores. Bem parecido com alguns humanos também, né? Que eu faço sempre analogia, Carlos, de alguns humanos que não têm a ideia de que todos são importantes para essa nossa coexistência. Muitas das vezes a gente faz pesquisa com os animais e a questão consciencial de um animal, muitas das vezes quando a gente vai a campo para poder alvejá-lo com um dardo e pegar e fazer alguma experiência, algumas pessoas têm consciência e tratam com carinho, outros tratam com indiferença os nossos irmãos animais. É bem parecido isso, né? Com certeza. Provavelmente essas pessoas se deixam dominar. E uma grande parte dos habitantes desse planeta realmente são muito vulneráveis, estão muito, até por descrédito, né, de tudo que está se discutindo em termos de ufologia. É a questão que eu falo da consciência cósmica. Ter consciência cósmica é admitir, respeitar e entender que nós não estamos sós no universo, que nós somos apenas um grãozinho de areia em relação a toda essa imensidão, com uma vida inteligente pulsando em todo o universo. Eu falo inicialmente do nosso universo, porque na realidade existem outros universos. Nós estamos diante de um multiverso. Então imaginem a diversidade de inteligências que nós temos, a diversidade de intenções que nós temos espalhadas por todo esse universo. Tá? Então, eu diria que pode-se fazer essa comparação e se entender, inclusive, que muitos biólogos, inclusive, que procuram fazer com que algumas espécies que estão em extinção sejam preservadas. Então, muitas vezes, elas são retiradas de seu habitat para que sejam tratadas, para que sejam monitoradas e que a espécie possa
ter continuidade aqui no planeta. Tá? Agora, alguns simplesmente sacrificam, matam, simplesmente matam pelo desejo de caça, simplesmente isso. Né? Inclusive, eu diria, se entende que que haja uma mortandade de animais de porte, como mamíferos, para alimentação. Isso ainda se entende, embora raças mais desenvolvidas sejam basicamente vegetarianas. Então, evitando exatamente que haja essa agressividade com um ser que habita o planeta e que deveria ter todo o nosso respeito. Tá? Então, essa é a condição fundamental dentro do nosso processo evolutivo, que a gente tem que começar a alimentar. Nós temos que procurar ter um repensar das nossas atitudes para que a gente realmente venha se colocar numa condição de vir mais adiante a participar da grande comunidade cósmica. Agora, um questionamento da minha parte dentro da sua palestra, não querendo bater de frente com a sua ideologia que você trouxe aqui, que eu concordei com 90%, também a gente tem que discordar de alguns pontos, mas dentro da exopolítica, você não acredita que seria utopia nossa, uma presunção, criarmos uma forma política para recebê-los, sendo que, na minha concepção, esses seres, se forem dar o contato, não seriam eles que colocariam ou imporiam a política da cosmoética dentro do nosso planeta como mais primitivo? Nós temos um princípio cósmico muito importante, chamado princípio da não interferência. Eles devem ter o cuidado, o máximo cuidado, de não interferir na nossa cultura, em toda a nossa história, nosso desenvolvimento. É importante isso, para não descaracterizar os habitantes desse planeta. Isso, por exemplo, aconteceu com as civilizações que começaram a se aproximar na América, por exemplo, tanto na América do Norte como na América do Sul. Então, inclusive, os astecas foram praticamente exterminados. Tá? Então, esse é o cuidado que eles têm que ter para que possa ser preservada a nossa cultura. Tá? E eu acho que os confederados, eu estou falando dos confederados, têm essa preocupação. Então, a aproximação ela vai ocorrer de uma forma lenta e gradual, e vai ser acelerada em função do nosso grau de preparo para receber. Não sei se eu estou respondendo a questão. Está respondendo. Que tá? Então, existem raças, né, e dentro dessa categorização que eu falei, existem subgrupos. Então, mesmo aqueles confederados, existem alguns, talvez, que ainda precisam evoluir mais um pouco, respeitar alguns princípios, né? Embora se dizem respeitadores, muitas vezes deve haver uma discussão, um debate dentro de uma confederação galáctica, eu nem falo intergaláctica ainda, mas pensando em uma nossa galáxia, uma confederação galáctica, ou uma federação galáctica incorporada a uma confederação intergaláctica, que evidentemente nós temos vários subgrupos ou raças que participam com representação e que devem ainda ter os seus interesses e devem participar de uma grande discussão para que se chegue a um aprimoramento, e vejam bem, um aprimoramento na própria grande organização de uma confederação intergaláctica. Certo. Eu cheguei à reflexão ontem, dentro de tudo que você falou, e dentro do que eu venho falando também, para quem sabe, eu tenho uma palestra que eu achei muito parecida com o que ele trouxe falando de exopolítica, que se chama de origem cósmica, onde eu falo muito da questão consciencial.
E a exopolítica me levou a refletir no seguinte: eu acredito que até essa questão que você está trazendo para a gente aqui agora, para o nosso público, eu acho que faz parte desse controle da federação. A política indireta que existe, corrupta no nosso país, é feita, condicionada pelos seres negativos, de uma forma que a gente não os vê, tá? De uma forma direta, fisicamente, mas eles estão ali, às vezes, controlando aquelas autoridades que são ditatoriais, são corruptas, e ao mesmo tempo, no contraponto da confederação ou da federação, eles tratam de enviar seres com consciência diferenciada para trazer essa consciência, onde você falou, com o próximo, com os animais, com todo o meio. Mas saindo um pouco dessa questão da exopolítica, como que você entrou nesse contexto da ufologia, de contato? Isso surgiu de infância, veio de família? Como é que foi o seu contato com a ufologia? Perfeito. A minha formação é uma formação científica. Eu sou professor de química, sou químico, engenheiro químico, fiz um mestrado na área de educação em ciências e matemática, mas ao longo do tempo, já estávamos fazendo o mestrado, ao longo do tempo, em função da minha curiosidade, o meu interesse pelo mistério que envolve todo o nosso planeta e estendendo isso ao nosso universo, e é uma busca natural de todos nós, pelo menos deveria ser uma busca natural de todos nós, sabermos as razões pelas quais estamos aqui, a nossa missão aqui no planeta, né? E eu não vou tocar exatamente no que vai acontecer após a nossa passagem, saindo deste planeta, para onde vamos, porque isso depende muito do nosso comportamento, das atitudes e ações que nós temos durante cada uma das vidas. Então, hoje estamos aqui, hoje, como seres situados, hoje somos terrestres, mas a nossa história é muito longa, nosso currículo é cheio de outras passagens em outras esferas até chegarmos aqui, optarmos em chegarmos aqui. Então, eu, ao longo de toda essa minha vida, já são quase 65 anos vivendo neste planeta, nesta vida, eu comecei a sentir a necessidade de juntar o meu conhecimento na área científica com a espiritualidade. E quando eu falo em espiritualidade, eu não estou falando em religiões, eu estou falando em algo acima das religiões. Tá? Então, a espiritualidade pode se definir como sendo a busca do autoconhecimento. E quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós mantemos o contato com a nossa profundidade interna, com a nossa essência, mais nós aceleramos a nossa caminhada, que é uma caminhada natural, evolutiva, na trilha de uma aproximação maior da fonte criadora. Queiram ou não queiram, vai levar muito tempo? É lógico, faz parte do nosso processo isso, mas isso é espiritualidade. Então nós temos que aproveitar todo o conhecimento que nós temos aqui das religiões e filtrar, naturalmente, cada um tem o seu filtro, filtrar o que realmente para cada um de nós é importante nesta caminhada. Então, no meu processo evolutivo aqui, eu me deparei, em função de todo esse mistério que despertava a minha atenção, com a ufologia. Então, a ufologia, para mim, passou a ser algo muito importante. Né? Eu sou um aficionado por ufologia. Eu sou uma pessoa hoje que me dedico a maior parte do meu tempo, além da meditação, como um instrumento fantástico para esse contato com a minha essência, com esse contato com mim mesmo, que é fundamental, mas também a questão da ufologia, mas a ufologia tratada de uma forma mais universalista, uma ufologia holística, aberta, ou seja, desde do aspecto mais científico do fenômeno ao aspecto mais espiritualista do fenômeno. Um grande leque de conhecimento que deve ser considerado em todo o nosso
processo de desenvolvimento. Então a ufologia para mim hoje, ela até deixa de ser um pouco ufologia, eu digo, deixa de ser um pouco só dirigida ao conceito ufologia, que é o estudo de objetos voadores não identificados, para ser algo muito mais amplo, que eu considero até como sendo um estudo da evolução cósmica, onde nós somos uma pequena partícula, mas que temos tudo a ver, até na busca das nossas origens, com as outras inteligências cósmicas. Perfeito. Já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, tá? E você quer deixar alguma mensagem para quem acompanha seu trabalho, quer deixar algum site, telefone, considerações finais? Nós estamos num processo de mudança, todos nós, independente do nosso estágio evolutivo, estamos num processo de mudança. E eu diria que o fenômeno UFO, e todas as suas manifestações, todas as suas repercussões e implicações para com a humanidade, considerando também os seus desdobramentos em outros fenômenos, no caso da abdução, tudo isso nos leva a uma grande reflexão e que está ligada com as relações que nós temos muito antigas com as inteligências que nos visitam. E a exopolítica entra na medida em que ela tem uma relação, uma interligação muito importante, muito fundamental com a nossa abertura de arquivos, tendo o momento em que ela realmente for acelerada e nós passarmos a ter de fato os arquivos abertos por autoridades militares e por nossos governos, isso vai fazer com que nós tenhamos uma confiabilidade maior, principalmente daqueles que hoje ainda se consideram descrentes totalmente. Isso vai dar uma abertura muito grande para que a gente comece a nos preparar para o contato com inteligências cósmicas. E aí entra um conjunto de 3 pilares fundamentais, que são sustentadores hoje da ufologia: ciência, filosofia e espiritualidade, que vão acelerar todo esse processo da nossa aproximação com essas inteligências cósmicas. Então, aqueles que estão me assistindo, eu diria que é fundamental que a gente comece a pensar e muito, refletir e muito sobre o comportamento que nós estamos tendo aqui neste planeta. Tudo isso vai ser levado em consideração para que eles nos considerem em condições de mantermos este contato. Muito obrigado, eu agradeço pela participação. Obrigado. É uma satisfação muito grande poder dar a minha contribuição, mesmo que seja uma contribuição modesta. Não, muito obrigado. Imprescindível as suas palavras, pessoa com a sapiência, com uma colocação, tudo muito parecido com a minha. Eu fiquei impressionado, não conhecia o trabalho, estou sendo sincero, não conhecia o trabalho dele, mas assim, bateu muito, e eu digo sempre que o universo nos proporciona encontros no momento certo, na hora certa. E vocês, espero que tenham gostado da entrevista. Não deixe de deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo. E vocês da TV Galáctica aí, eu vou estar respondendo nos comentários quando essa transmissão estiver sendo publicada ao vivo, tá? Muita paz, muita luz e namastê a todos. Obrigado. Show de bola!